Olá! Você sabia que desde o ano de 2014 existe uma campanha denominada Janeiro Branco que visa trazer luz sobre a necessidade de se construir uma cultura de saúde mental na humanidade? Esse é um assunto que muito interessa ao Papo com Ela e a gente não podia deixar de abrir espaço para falar sobre a campanha. Afinal, saúde mental impacta diretamente a vida de cada um de nós. E para a gente discutir mais sobre esse tema é que recebo a psicóloga especialista em terapia familiar sistêmica e também no tratamento de traumas, Lucinei Rocha. Luciene, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar sobre o Janeiro Branco. A gente já começa o ano de 2023 trazendo a atenção da população para a necessidade de discutir a saúde mental. Como é que você vê esse tipo de ação que envolve o Janeiro Branco? Então, na verdade, o Janeiro Branco, ela teve, assim como Outubro Rosa, né, essas outras campanhas, em 2014, em Minas Gerais, psicólogos desenvolveram, né, um trabalho nesse sentido. Uma vez que a saúde mental está implicada em tudo na vida da gente, né? Até hoje em dia, pensando em epigenética, patologias, né, físicas, elas são, a porta de entrada tem muito a ver com o teu estado emocional, né? Então, assim, você pode ganhar o mundo, se você não tiver saúde mental, você não vai desfrutar daquilo pelo qual, né, você está lutando, você está aí buscando no decorrer da vida da gente. Então, Janeiro Branco, por que janeiro, né? Primeiro que é o início do ano, né? Uma página em branco onde você pode construir a tua história. Então, é o momento de refletir, de onde você revê tuas metas, né? Teus sucessos e insucessos, e pode estar, de repente, pensando que história escrever nesse início de ano. Luciene, você bem falou pra gente que a saúde mental está implicada em tudo que a gente vivencia, mas ela ainda não é vista com essa relevância pela nossa sociedade. Ainda existe um tabu que ronda essa questão da gente olhar com mais carinho para a saúde mental? Sem sombra de dúvida, a saúde mental ela tem um histórico, né, muito difícil, a história da loucura no mundo, né, como é que a saúde mental era vista antes, né? Tanto que com o advento da Lei 2.216, se eu estou enganada, de 2011, né, que ela vem justamente para preconizando sobre o tratamento de saúde mental, porque antes havia muito estigma, né, com a questão da saúde mental, com a doença mental propriamente dita, né. Então, falando em saúde mental, se pergunta, né, o que é saúde mental? Tem gente que pensa que saúde mental é a ausência da doença mental, mas é muito mais que isso, né? É como você vai lidar, a resposta do teu comportamento com tudo que você lida na tua vida, né? Então, é muito mais amplo o sentido. Quando você fala dessa nova política, é a política antimanicomial? Também, lá, que visa tratar, né, a doença mental em hospitais gerais, porque antes havia toda uma segregação, embora seja um caminho árduo, né, difícil, a gente sabe, hospitais gerais para atender um público dependendo da doença mental, a gente sabe que é complexa a história, né, mas diz respeito principalmente a esse caminho aí da luta antimanicomial. Lucinei, você falou assim pra gente, quando se pensa em saúde mental, automaticamente a ideia que se tem é que não exista a doença. Isso. Você pode falar um pouquinho pra gente do para além disso que você bem colocou? Então, porque saúde mental está muito ligado à resposta que eu dou frente à vida, aos desafios da vida, né? Se pensar pela Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que saúde mental é um estado de bem-estar, né? Onde você consegue utilizar suas habilidades, né, ser produtivo, contribuir, isso segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, tem a ver com como é que você lida com a tua vida, né? Como é que aquela pessoa, de repente, que tem... Vou dar um exemplo bem simplesinho, mas assim que retrata muito, né? Se você está conversando com alguém, de repente alguém fala algo que é contrário àquilo que você pensa, ou que você não gosta do que a pessoa falou, de repente você tem uma ativação emocional, você não consegue lidar com aquilo. Então, assim, está faltando, de repente, desenvolver, né, habilidades aí para lidar
né? Seja no trabalho, seja em relacionamento, né? Conjugalidade, familiar. Então, assim, é como eu lido na minha vida, né? Com os desafios da vida. Como é que eu consigo me recuperar do estresse, né? Porque, assim, o emocional, a gente tem diferentes emoções que a gente vai transitar, né, nelas, mas a gente consegue depois voltar, vamos dizer assim, para um estado de normalidade, se é que, né, eu posso dizer assim. É difícil quando a pessoa... Quem nunca viu uma pessoa tendo uma resposta exagerada diante de uma situação desproporcional, né? Então, assim, ali você observa que tem aspectos ali que tá pegando, né? O motivo são os mais variados possíveis, né? Desde educação, o que recebeu como herança, como é que foi, herança que eu quero dizer transgeracional, né? Com a história dessa família, o que chegou até ela, como é que ela se desenvolveu, como é que foi essa infância, né? Então tem toda uma construção de uma vida inteira, principalmente a primeira infância, né? Que a gente sabe que impacta, assim, sobremaneira como você vai estabelecer seus vínculos ao longo da tua vida. A gente está falando de saúde mental e uma das suas especialidades é justamente lidar com traumas, né, Luciene? Como que a gente vivencia esses momentos? Porque, assim, muitas vezes as pessoas se traumatizam e acabam guardando aquilo, né? Não lidam com aquela dor que elas vão carregando. De que forma isso impacta o processo? E, às vezes, esse não tratamento se dá porque a dor pode ser igual ou proporcional àquilo que causou aquele trauma? Então, o trauma, via de regra, porque assim, não existe ninguém na face da Terra que não tenha, né, passado por uma situação adversa na vida, né? E o que vai determinar se isso é trauma ou não, Michele, é o meu sistema, né? Porque quando a gente fala de emoção, as pessoas tendem a pensar que é algo tão abstrato, sabe? Parece que eu vou abrir uma gavetinha e essa emoção aquela. Na verdade, a emoção é fisiológica, né? A gente tem impulsos neuroquímicos, né? Que estão envolvidos aí nessa resposta. Então, assim, quando eu vivo algo que é intenso demais para o meu sistema nervoso, né, para toda a minha composição, é aí que se desenvolve um trauma. Então, nós duas podemos viver uma mesma situação, você não ficar traumatizado e eu ficar, né? Por quê? Porque o meu sistema aquilo foi intenso demais. Imagina quando você vai comer uma comida estragada, o teu sistema digestivo não dá conta daquilo. Então, para o cérebro, o trauma é a mesma coisa. Quando a experiência ela é muito intensa, ele não dá conta para lidar com aquilo, então aquela memória vai ficar mal adaptada. O que não quer dizer, né, quantas pessoas não deixa, já passou, está no passado, né? Só que de repente está vivendo a vida no cotidiano e alguma situação, né, nada a ver, aparentemente, né, vai desencadear uma reação, seja fisiológica, né, sei lá, estômago, né, sei lá, qualquer reação fisiológica, ou de repente o que eu comentei anteriormente, uma reação desproporcional frente a uma situação que não justifique, né? Então, o que isso quer dizer? Que tem algo mal adaptado ali. E o que pode acontecer, Michele? Muitas pessoas, porque assim, eu costumo dizer no consultório para os pacientes que o cérebro ele é um equipamento de resolução, né? A gente não pode, não tem como encher de coisa boa, óbvio, mas ruim, e ele vai aceitar tudo e a gente vai viver de boa. Na verdade, ele vai passar o tempo inteiro tentando resolver aquelas paradas lá que foram mal adaptadas. Então, se não lidar com aquilo de uma maneira salutar, quer dizer, haverá uma outra forma, aí entra as patologias, né? Quantas pessoas desenvolvem gastrite, problema de pele, queda de cabelo, e os mais variados quadros de doença mental, né? De ansiedade, depressão, que pode ter como origem essas experiências adversas que foram mal processadas, né? Que ficou mal adaptada por conta desse impacto que ela gerou. Isso é um trauma. E lidar com esse trauma é tão difícil quanto vivenciá-lo, Luciene? O que a sua experiência nos diz? Então, na verdade, eu trabalho com terapias voltadas para trauma, né, que elas vêm de base da neurociência, porque o cérebro ele tem um modo de funcionamento para processar tudo que a gente vive.
né? Então, se houve o trauma, aquele processo vai ficar emperrado. Então, são abordagens que têm um caminho, que percorre um caminho que vai fazer o reprocessamento daquilo que não foi processado. Então, não é você, de repente, vivenciar novamente o trauma. Você vai, na verdade, percorrer um caminho para lidar com aquela memória traumática. Então, assim, fácil não é, né? Nunca, quer dizer, se fazer um tratamento para você lidar com memória, você vai lá lidar com coisas difíceis, não é fácil. Mas eu acho muito mais difícil você passar a vida inteira, de repente, desenvolvendo sintomas e até doenças, né, mentais, do que, de repente, passar eu costumo dizer, né, passar esse antivírus aí, você poder construir uma história nova. A gente está falando dessa necessidade de chamar atenção para a saúde mental, Janeiro Branco sendo destinado a isso, e a gente vem vivenciando cada vez mais casos de depressão, de ansiedade, de suicídio, inclusive entre crianças e adolescentes. Na sua avaliação, Luciene, o que está por trás disso tudo? O que tem sido aí o grande propulsor dessa sociedade doente, digamos assim, que a gente observa? Então, eu não tenho como deixar de lembrar, Michele, como especialista em terapia familiar, que todo sistema familiar ela tem seu padrão de funcionamento, né? E como eu disse para você que o cérebro ele está sempre buscando resolver aquilo que está mal adaptado, o que acontece? Dependendo de que um sistema familiar viveu e acabou não lidando com aquilo, a ciência hoje ela mostra que a gente não herda só biotipo, tipo sanguíneo, a gente herda até traumas, então isso vai sendo... Por quê? Porque precisa ser resolvido, né? Então, à medida que isso vai passando de uma geração para outra, né? Vamos pegar um exemplo para ser mais específico, né? Se antes a gente vivia uma sociedade extremamente rígida, né? E algumas pessoas têm algumas experiências que ficaram até traumáticas, né, por conta de tudo isso, seja violência, seja o que for, né, e de repente a pessoa, ao constituir a família dela, ela acaba, não quero passar nada daquilo que eu vivi para minha família. E aí ela sai do 8 e vai para 80, de repente para uma permissividade, né, extrema, ou assim, são todas as situações disfuncionais que vêm do disfuncional para o disfuncional, que vai acabar gerando toda essa incoerência num sistema familiar, Michele, porque assim, tem família que você não sabe o papel de quem é quem dentro daquele sistema familiar, né? Porque antes, até porque hoje a gente tem diversas configurações familiares, não é como era antes, né? Então, tem diversas situações que acabam contribuindo para que isso fique mais difícil de administrar. Então é um desafio, família hoje é um desafio, né? Tanto você sair de uma rigidez absurda para uma permissividade absurda também, porque o ser humano em desenvolvimento ele precisa ter parâmetros, né, para a estruturação da personalidade, limite. Então hoje em dia eu acho que mudança no geral do contexto histórico de vida, de tudo, acho que contribui, né? Uma somatória de coisas, né, que acaba gerando tudo isso. A gente quando fala em saúde mental, a gente sempre pensa, ou tem o costume de pensar, que a gente tem que buscar ajuda só quando as coisas já estão muito ruins. Queria que a gente pudesse falar um pouquinho disso, Luciene, dessa importância que a terapia, o acompanhamento psicológico tem para toda e qualquer pessoa. Então, quando você fala sobre... Na verdade, hoje já está mudando um pouco, né? Mas recentemente eu estava dando uma olhada, acho que 2% da população só hoje fazem terapia, né? Se você levar em consideração que todo mundo passa por uma experiência traumática, né? Dependendo do meu contexto de família, como é que foi minha história familiar, eu vou estabelecer um modelo para me relacionar com o mundo, né? Se eu pensar, de repente, em trabalhar que seja no casamento, seja com a família de origem, seja o que for, né? Se tem algo que é difícil para lidar, as relações são complicadas, né? Se eu busco esse caminho de trabalhar esse relacional, né?
qual vai ser o resultado disso, né? Eu não só tá bem comigo mesma, mas eu conseguir, né, ter repertório para lidar com a vida, né? Porque muitas vezes falta repertório, né? Inteligência emocional, ela é desenvolvida ao longo dessas experiências, né? Então tem gente que com 100 anos que, né, não adquiriu repertório. Então é uma possibilidade de ter, porque aí a saúde vai repercutir, né, em tudo na tua vida, né? E tudo começa com a saúde mental. Então eu lidando com essas questões, mudando o autoconhecimento, né, a consciência de mim mesma, né? Então assim, eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de, eu trabalhei 6 anos na saúde mental do estado e na direção técnica, e havia na época uma diretora geral do hospital, né, que também era psicóloga, e assim a gente tinha às vezes divergência de pensamento e a gente, sabe, e assim o calor às vezes até acabava ali o assunto. É uma pessoa assim que amo de paixão, né, que é a Luciana, não posso deixar de falar o nome dela, uma querida. Então, assim, o que é isso? Porque o que acontece? Se a pessoa tem as questões dela mal resolvida, falar bem a grosso modo, né? A pessoa tem uma tendência a levar para o pessoal, né? Ela não consegue separar uma coisa da outra, né? Então, assim, eu gosto de dar o exemplo do trabalho, porque assim, a gente tinha embates homéricos. Saía dali uma pessoa que, né, é nós. Então, assim, acho que é por aí, administrar tudo isso. Acho que o grande ganho é saber lidar com a divergência, né? Porque a gente está num ambiente que todo mundo pensa igual, é mais fácil. Isso. Saber lidar com o estresse, né? O que a gente falou, né? No início, ter essa habilidade de passar, porque todo mundo, né? A vida da gente é esse alto e baixo. Né, eu costumo dizer que é que nem aquele gráfico da batida do coração, né? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, e isso é viver, né? Então, mas como eu me recupero, né? Isso aí tem até um termo que a gente usa que é a resiliência, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que são mais, outras um pouco menos, mas a gente consegue desenvolver também. A resiliência. Isso. Queria que pra gente finalizar, Luciene, você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, para reforçar essa necessidade da gente olhar para si, da gente buscar essa ajuda, da gente ir atrás desse autoconhecimento que de uma forma ou de outra garante, inclusive, qualidade de vida. Sim, assim, mudar a história de vida, né? Não é à toa que a Michelle está falando de janeiro branco, por que janeiro, por que branco, né? Porque não precisa, eu vejo tantas pessoas às vezes no trabalho tendo dificuldade relacional, a história da vida da gente não precisa ser assim, a gente pode mudar, mas isso depende, né, do posicionamento e essa busca, né, que como eu disse antes não é fácil, mas ela muda a nossa história. Então assim, que possamos ter mais essa consciência, que tudo, né, todo começo vem com a saúde mental, dependendo do estado da saúde mental, até conhecer nossas emoções, porque quanto mais a gente conhecer, a gente tem condições de administrar essas emoções e, né, por conseguinte, como eu respondo a tudo que eu estou fazendo na minha vida. Chapada dos Guimarães se candidatou para ser reconhecida como Geoparque Unesco. O selo promete, além de preservação das riquezas da cidade, o desenvolvimento do seu povo. O professor da UFMT, coordenador científico do Geoparque aspirante Chapada dos Guimarães, Caio Bicum, é o nosso convidado de hoje para falar um pouquinho mais sobre essa candidatura. Caio Bi, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente falasse um pouquinho mais sobre essa candidatura, essa aspiração de Chapada dos Guimarães para se tornar um Geoparque Unesco. Queria que a gente começasse a falar o que credencia a cidade para essa candidatura, Caio Bi. Olá, Michelle, muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Eu acho que, antes de mais nada, é importante a gente posicionar, né, o telespectador sobre o que é um geoparque, né? É um termo novo, um assunto novo que tem no mundo, no Brasil também, é claro. Os geoparques, eles são um modelo de gestão territorial que surgem a partir do início dos anos 2000 e que hoje são uma forma que é feita, né, a gestão
de territórios onde tem uma geologia excepcional, uma geologia especial em diversos países no mundo. Então, em Chapada dos Guimarães é um desses lugares onde possui uma história geológica, possui elementos de natureza que são muito especiais e que são elementos que merecem e que precisam ser reconhecidos, tanto regionalmente como globalmente, né? Então, a gente precisa ter essa divulgação aí do que é essa história geológica de Chapada. Então, a candidatura de Chapada dos Guimarães para ser um geoparque Unesco, a base do credenciamento, vamos dizer, para ela poder apresentar essa candidatura, é justamente algo que já veio de nascença, né? Que é justamente as rochas e a história geológica que está lá no meio daquele território, assim como os elementos de geomorfologia e toda, é lógico, a biodiversidade, a riqueza cultural, a riqueza histórica que tem no município. Então, esse conjunto de elementos é o ponto inicial para se basear essa candidatura do Geoparque. E aí, essa proposta para se ter esse reconhecimento da Unesco e Chapada dos Guimarães se transformar em um Geoparque Unesco, ela é embasada ainda mais pelas ações que são desenvolvidas hoje por diversas instituições locais que buscam, né, fomentar o turismo, fomentar o desenvolvimento sustentável, fortalecer a educação do município e possibilitar mecanismos de proteção, preservação, de gestão adequada, né, dos locais que são patrimônios geológicos, né, excepcionais, né, que possuem uma geologia excepcional. Caio B, nós estamos aí há pelo menos 6 anos nessa caminhada que busca pleitear essa candidatura de Chapada como uma aspirante a Geoparque da Unesco. Você podia falar um pouquinho para a gente o que passou durante esse período e o que vem de agora para frente depois que a gente submeteu aí essa aspiração à Unesco? Com certeza. É um caminho longo. Essa construção da candidatura, ela não começou agora, né? Ela vem de um processo que iniciou lá em 2016, aproximadamente, por meio de uma audiência pública que foi chamada pelo deputado Wilson Santos. Depois, a partir dessa audiência pública, se constituiu um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho realizou visitas técnicas, como, por exemplo, no Geoparque Araripe, que é um dos geoparques Unesco reconhecidos no Brasil. Por fim, depois se criou uma Câmara Setorial Temática. Essa Câmara Setorial Temática, ela discutiu durante um ano as melhores formas de gestão que teria para se criar esse geoparque, para se consolidar esse caminho do geoparque. Foi feito todo um novo estudo técnico, um novo inventário do que seria todo o patrimônio natural que tem em Chapada dos Guimarães, todas as potencialidades do turismo, destacando toda a história geológica, a geomorfologia, todos os elementos principais, né, arqueológicos, tudo que se tem em Chapada. Esse estudo acabou se transformando também num livro, que é o livro Geoparque Chapada dos Guimarães, que inclusive está disponível online para quem quiser baixar. É só procurar Geoparque Chapada dos Guimarães livro, que vai encontrar esse livro online gratuito para a pessoa estar acessando. E, por fim, no final do ano passado, a prefeitura criou um comitê gestor do Geoparque de Chapada dos Guimarães. Esse comitê gestor vem trabalhando ao longo do último ano na consolidação da proposta de Geoparque, para, por fim, nesse mês agora de novembro, nós termos finalizado esse primeiro momento de candidatura, que é a entrega do dossiê para a Unesco. Então, aí foi sistematizado todas essas informações, teve um evento em Chapada dos Guimarães com a presença da população e tudo mais, que nesse momento foi apresentado ali, né, formalmente para aquela comunidade, para a sociedade Chapada, que Chapada dos Guimarães estaria apresentando a sua candidatura para a Geoparque Unesco. E agora, né, depois de submetido esse dossiê, quais são as próximas etapas nessa longa caminhada, como você bem colocou, de reconhecimento, de recebimento desse selo? Nós temos
dois focos, eu acho que principais, né? Um deles é as ações que já são feitas no município, ações junto com escolas, junto com o trade turístico, ações que são feitas junto com a sociedade local de divulgação dos conceitos, né, relacionados com o geoparque, de divulgação da história geológica do município, de integração das demandas municipais com o que é o conceito de geoparque, pensando aí, né, o desenvolvimento sustentável regional. Então, esse é um foco, que independente do que for acontecer com a candidatura, o que está se produzindo nesses trabalhos de formação, de qualificação, nesses trabalhos que são feitos com escolas, com estudantes, isso fica como um legado de todo esse processo de construção do geoparque. Por outro lado, na candidatura, em diálogo, né, com a Unesco, para receber os avaliadores da Unesco, e aí, a partir do momento que esses avaliadores virem verificar, acompanhar, conhecer o território de Chapada dos Guimarães, eles vão emitir um parecer, isso vai ser analisado por outras instâncias dentro da Unesco, para, por fim, a gente saber se vai ter a chancela da Unesco para ser ou não um geoparque global. Mas, independente de ter esse aceite da Unesco, as ações que são feitas no geoparque, elas continuam sempre ocorrendo, principalmente aí a educação, o turismo e a gestão adequada da natureza, né, dos elementos de natureza que nós temos lá em Chapada dos Guimarães. Você falou para a gente aí um pouquinho do que credencia a Chapada dos Guimarães a essa candidatura como Geoparque Unesco. A gente já tem o reconhecimento como Geoparque municipal. Queria que você pudesse pontuar como você fez lá naquela audiência em que foi apresentada a candidatura de Chapada, quais são as riquezas que a gente tem no município e que precisam ser preservadas e que precisam ser conhecidas e que também podem fomentar ainda mais o turismo naquela localidade. Chapada dos Guimarães é um local extremamente rico em muitos aspectos. A começar pela história geológica, que lá conta desde um antigo oceano que se abriu e se fechou. Esse oceano ele deixou rochas em Cuiabá e ali em alguns lugares em Chapada dos Guimarães a gente encontra essas mesmas rochas. Então, ele conta um ciclo completo de abertura e fechamento de um oceano. Hoje, assim, para o telespectador relacionar, né, assim, com a atualidade, o Oceano Atlântico, por exemplo, ele está se abrindo, né? Então, o Brasil se afasta da África aí 2 centímetros por ano, enquanto o Oceano Pacífico está se fechando. Então, essas rochas, que são as rochas do Grupo Cuiabá, elas representam um ciclo completo entre abertura e fechamento de um oceano. Um dia, o Oceano Atlântico, por exemplo, vai se fechar e vai formar uma cordilheira igual o Himalaia, inicialmente uma cordilheira igual aos Andes e depois uma cordilheira igual ao Himalaia. Do mesmo jeito que hoje a Cordilheira dos Andes, uma hora ela vai se aproximando cada vez mais da Ásia e uma hora vai formar uma cordilheira também ali junto com essas rochas que tem ali da Ásia, da Austrália, de algum bloco continental que está aí a oeste da América do Sul. Então, essa é a primeira coisa que nós temos ali em Chapada. Depois disso, nós temos a entrada do mar ali na região, no mínimo 2 vezes. Então, uma vez vai estar formando as rochas que estão lá na caverna Aroediare, caverna Quilgo Brado, que são cavernas de arenito espetaculares, que não se formaram quando o mar entrou, né? Claro, a evolução ali, a formação dessas cavernas é uma formação recente, né, da evolução geomorfológica, mas as rochas que estão ali nessas cavernas são rochas que marcam a entrada desse mar e guardam fósseis lá do Siluriano, que é um dos períodos da Era Paleozoica. A gente está falando aí de coisas de mais de 220, 230 milhões de... 420, 430 milhões de anos. Lá em Chapada também tem o registro de uma segunda entrada do mar que ocorreu aí entre 410 e 360 milhões de anos. Nessa segunda entrada do mar, se tem lá a ocorrência, né, no meio das rochas que se formaram nesse momento, de diversos tipos de fósseis de invertebrados marinhos, né, de braquiópodes, que são as famosas conchinhas de chapadas, e de trilobitas, tentacolites, entre outros tipos de invertebrados marinhos que habitavam o planeta nesse momento. Por cima dessas rochas, nós temos
uma rocha que foi um grande deserto, um deserto que se formou aqui na América do Sul entre ali 140 e 150 milhões de anos, que é o deserto da formação Botucatu. Esse deserto se estendia desde Chapada e ia até Argentina, Paraguai, São Paulo. Uma coisa interessante é que dentro desse deserto nós temos o aquífero do Guarani. E ali em alguns lugares em Chapada, como ali próximo da Salgadeira, ali na cidade de Pedra, a gente consegue enxergar muito bem as rochas desse antigo deserto, e na parte de baixo, né, daquelas escarpas, daqueles paredões ali, os rios como o Rio Claro, o Rio Paciência, nascendo a partir desse aquífero, com o aquífero do Guarani. Chapada também teve vulcão. Há 84 milhões de anos, Chapada teve um vulcanismo nessa região ali onde está hoje o município, né? E por cima dessas rochas do vulcanismo tem as rochas da bacia do Cambambe, que é onde a gente encontra os fósseis dos dinossauros. Então, grandes dinossauros são encontrados em Chapada dos Guimarães, e inclusive um dos maiores carnívoros, né, que já habitou a América do Sul, que é o Pycnomenossaurus neveses. Para quem quer conhecer mais desse dinossauro, lá no Museu de História Natural Casa Dom Aquino, por exemplo, que fica em Cuiabá, né, ali próximo da Unic, lá tem uma réplica desse dinossauro. E agora, viu, Michele, vai ser inaugurado no dia 7, vai ser inaugurada uma réplica de um saurópode, que é um daqueles herbívoros grandão, vai ser a maior réplica do Brasil, vai ser inaugurada lá no museu também. E esses fósseis de dinossauro que tem ali no museu são lá de Chapada dos Guimarães. Então, mostra que ali, nesse período ali entre 84 milhões de anos e 66, né, essas rochas que se formaram durante esse momento guardaram esses fósseis de dinossauros tão interessantes. E lá em Chapada, além de tudo isso, ainda tem a história do diamante, né? Existem as rochas da formação Cachoeirinha, que é um pouco mais recente, aí a gente está falando de um período chamado de Paleógeno. Lá no meio dessas rochas se encontram os diamantes registrados lá e que trouxeram ali inúmeros ciclos, né, que a gente teve de ocupação do território e que deram origem a várias comunidades, como o Cachoeira Rica, a comunidade Cachoeira Rica, a comunidade Água Fria, entre outros locais no município. Então, toda essa história geológica, ela depois... todas essas rochas, né, que estão ali no município, elas são trabalhadas pela chuva, pelos processos externos do planeta e dão origem também a inúmeros mirantes, inúmeras cachoeiras, cavernas, entre outras belezas naturais que toda vez que a gente vai lá em Chapada a gente encontra. E essa diversidade também que tem geológica, geomorfológica, favorece também uma biodiversidade maior, então vai ter vários tipos de características específicas do cerrado, de fitofisionomias do cerrado, que existem por causa da variação também geológica, geomorfológica. E é claro, para fechar tudo isso, né, a riqueza cultural que nós temos em Chapada dos Guimarães, que vem ali, né, desde dos indígenas que ocupavam aquela região, com inúmeros sítios arqueológicos, pré-históricos que tem lá, e também os sítios históricos que marca ali, né, a chegada dos primeiros colonizadores no município de Chapada dos Guimarães, ali junto com a colonização de Cuiabá praticamente. Então, logo que começou a colonização de Cuiabá, começaram a se criar as primeiras fazendas na região de Serra Acima, que é a região que hoje é Chapada dos Guimarães. Então, toda essa riqueza eu acho que habilita de uma forma fantástica para que Chapada dos Guimarães se torne um geoparque Unesco e que a gente fortaleça esses três pilares, que é a geoconservação, o geoturismo, né, e o fomento ao desenvolvimento sustentável, e é lógico também trazendo tudo isso para dentro da educação e fortalecendo a educação das crianças, né, dos adolescentes de Chapada dos Guimarães e também de todos que por lá passam ou que vão visitar Chapada dos Guimarães por algum outro motivo. Se a gente conseguir esse selo junto à Unesco e se Chapada for reconhecida como geoparque, além desses três pilares que você já colocou para a gente, né, desenvolvendo o turismo, a questão do desenvolvimento sustentável, a educação e tudo mais, né, essa preservação de todo esse conjunto que você bem citou para a gente, o que mais temos como impacto
para o desenvolvimento da cidade nesse contexto. Esse selo, ele garante de alguma forma facilidades para a cidade, digamos assim? Não, ele não garante facilidade de uma forma automática. Mas vamos dizer assim, quando a gente passa a ter um local reconhecido e tem ali um reconhecimento internacional, isso facilita, eu acho, que para que se desenvolvam iniciativas no local. Então, acho que pode facilitar muito para que a prefeitura, os gestores municipais, os empreendedores que moram no município ou que trabalham no município, que desenvolvam produtos, que consigam captar recursos, que consigam ter uma visibilidade maior das atividades que são desenvolvidas lá. Então, hoje a região de Chapada dos Guimarães, junto com Cuiabá e vários outros locais, já tem um reconhecimento internacional, né, que é essa região toda reconhecida como reserva da biosfera do Pantanal. Então, ali a região de Chapada em específico está como uma área de recarga do Pantanal dentro desse reconhecimento da Unesco. Mas eu acho que o Geoparque, ele complementa esse processo, trazendo um reconhecimento também enquanto a riqueza da geodiversidade, né, desses elementos de natureza, da história geológica, e aí com certeza pode ajudar a desenvolver novos produtos, captar recursos para fortalecer o turismo lá nessa região, fortalecer a educação, e aí é um ganho, Michele, que se constrói com o passar do tempo. Eu acho que é uma coisa que se assimila e que se consolida no território de tal modo que as oportunidades e a forma de se trabalhar no território, a partir do momento que se incorpora esses elementos dentro do turismo e dos produtos e da educação, possibilita um desenvolvimento fantástico. Caiobi, muito obrigada pelas informações aqui no Papo com Ela, e a gente fica aí na torcida pelo reconhecimento de Chapada. Eu agradeço muito o convite e agradeço lá em nome do comitê gestor, né, também, estou lá como coordenador científico, e fica um convite para quem não conhece o Geoparque de Chapada dos Guimarães, a proposta, o projeto, conhecer, pode baixar o livro aí que está disponível na internet, pode procurar lá também os guias de turismo do município, que com certeza vão conseguir atender muito bem vocês e mostrar toda a beleza natural que está lá em Chapada dos Guimarães, junto com a sua gente, seu povo e junto com todas as coisas gostosas que tem no município. No nosso canal você confere todo o conteúdo que vai ao ar e pode assistir quantas vezes quiser. Perdeu o programa? Quer assistir de novo a uma entrevista ou reportagem? Tá tudo lá no YouTube. Inscreva-se no canal e não perca nenhum assunto aqui do Papo com Ela. O acidente vascular cerebral, também chamado popularmente de derrame, é provocado por mudanças no fluxo sanguíneo na região cerebral. As consequências podem ser graves e a doença não possui cura, apenas tratamento e prevenção. É justamente por ser evitável que muitas dúvidas surgem sobre os sintomas e o que se deve fazer para evitar um AVC. A cada 5 minutos, um brasileiro morre em decorrência de AVC, acidente vascular cerebral, também conhecido popularmente como derrame, o que resulta em mais de 100 mil mortes por ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Isso torna a doença a segunda principal causa de óbitos no país. Apesar do costume de usarmos AVC como um termo guarda-chuva, um acidente vascular cerebral pode ser dividido em duas principais categorias. Temos dois tipos de AVCs, né? Que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O isquêmico é quando obstrui uma artéria, uma veia lá no cérebro. E o hemorrágico é quando sangra, quando rompe uma artéria, por exemplo, uma veia no cérebro. O mais comum é o AVC isquêmico. Dentre os AVCs isquêmicos, nós temos uma série de causas que podem causar o AVC isquêmico. Então, desde formação de placa de gordura nas artérias do pescoço, nas carótidas, artérias que ficam com essas placas instáveis, e isso pode estreitar a passagem de sangue por essa região, né? Ou um pequenininho trombo, pequeno, esprega daqui e vai entupir uma artéria lá no cérebro, entende? Outra situação, arritmias cardíacas, alterações cardíacas também, muitas vezes o ritmo cardíaco que não está certinho, não está batendo compassado o coração, isso também pode formar um coágulo lá no coração e subir e lá para o cérebro entupir uma artéria e fazer um AVC, entende? Por exemplo, paciente com pressão alta descontrolada pode fazer pequenos AVCs também,
Por exemplo, pacientes que têm doença no sangue, às vezes o sangue mais grosso, podem causar AVC, paciente com história de tratamento atual e que tem diagnóstico atual de câncer também, ou seja, são pacientes que têm um fator de risco maior para AVC. Os sintomas do AVC surgem de maneira repentina e varia de acordo com a região afetada do cérebro, uma vez que cada região do órgão é responsável por uma função específica. Os mais comuns são dificuldades para levantar os braços e para caminhar, perda ou alteração da visão, e também a dormência ou formigamento no rosto, braços ou pernas. Culturalmente, o AVC é associado à população idosa. A incidência entre jovens tem aumentado e preocupado especialistas. Até 15% dos casos acontecem em pessoas entre 45 e 50 anos. Doenças do sangue, por exemplo. Pacientes que são jovens e que têm doença que deixa o sangue mais fino, no caso até mais grosso, depende muito, Então o paciente pode ter doenças do sangue que podem aumentar a chance de ter um AVC. Problemas, por exemplo, de alterações na formação do coração, arritmias em pacientes jovens também pode acontecer. Por mais que seja mais frequente em idosos, mas pode acontecer em jovens também. E isso poderia causar um AVC, entende? Problema nas válvulas do coração, aquela febre reumática, Isso dá um problema na válvula do coração, isso pode também causar um AVC. E às vezes malformações, malformações nas artérias do cérebro também podem causar AVC, traumas, paciente que bate o pescoço, um acidente, por exemplo, nesse bater o pescoço, machuca a artéria lá no pescoço e faz um AVC, entende? Ou seja, existem inúmeras causas de AVC e que isso pode, num ponto de vista, vamos dizer assim, epidemiológico, pegar mais os pacientes, comprometer mais os pacientes idosos, mas não deixa também de comprometer os pacientes mais jovens, principalmente no estilo de vida que a gente vem levando nos últimos anos, mudança de padrões de vida, sedentarismo, aumento de, por exemplo, de IMC, ou seja, paciente evoluindo com sobrepeso, obesidade, isso é um fator de risco. Paciente, muitas vezes, que não faz atividade física, o uso de bebida alcoólica excessiva, o estresse intenso no trabalho, tudo isso são fatores que contribuem para o desenvolvimento do AVC. A boa notícia é a mudança no hábito de vida, alimentação saudável alinhada a uma rotina de atividade física regular, a diminuição do estresse e uma qualidade melhor durante o sono são fatores importantes que podem contribuir para a prevenção do AVC. E além disso, controlar, por exemplo, caso o paciente tenha alguma dessas doenças, controlar a pressão arterial, controlar o diabetes, controlar o colesterol caso tenha, controlar arritmias caso tenha, e aí a gente usa dos medicamentos, além das mudanças de hábito de vida, para que a gente possa prevenir o AVC, entende? Quando ele vem, ele interrompe, o fluxo da artéria é interrompido por um coágulo que entope uma artéria, então é súbito. Então, o principal sintoma do AVC é qualquer sintoma neurológico, por exemplo, paralisou um lado do corpo, uma tontura, uma paralisia facial, de instalação súbita, a hipótese mais provável é que seja um AVC, entende? Eles são deliciosos, icônicos na cultura pop norte-americana e donos de um visual encantador. Os donuts, que ganharam espaço na cena gastronômica nos últimos anos, são democráticos, combinam com qualquer refeição e estão disponíveis em versões para todos os gostos. Os doces redondinhos estão fazendo o maior sucesso aqui na nossa capital. Donuts ou rosquinha americana, não importa como você prefere chamar essa delícia, o importante é aproveitar muito. Levado por imigrantes holandeses para Nova York no século XIX, o doce logo se popularizou e sofreu algumas alterações para se transformar na rosca mais famosa que conhecemos hoje. Com muitas variações ao longo da história e em diferentes países, os donuts são amados graças à sua consistência fofa, versatilidade e sabor inconfundível. O donuts ele é só de glacê. É um donuts, a massa frita, a rosca frita, com a cobertura de glacê, que é um açúcar em calda. E assim, ele tem um toque suave de doce,
porém o verdadeiro sabor dele está na massa, que é o diferencial do Capitão Donuts. Essa loja, localizada em um shopping de Várzea Grande, é especialista na confecção das rosquinhas americanas em território Cuiabá e capricha nas inovações constantes do cardápio para proporcionar a experiência do prato típico estadunidense a todos os públicos. A nossa maior linha de produtos são da área doces, mas assim, a gente quer trazer um produto verdadeiro, que é o produto que é comercializado nos Estados Unidos. Como estávamos falando, nos Estados Unidos eles têm a cultura de comer donuts no café da manhã. A gente ainda não tem essa cultura. Nós temos o pão francês, o pão caseiro e assim, o Capitão Donuts traz essa proposta. Atualmente são mais de 30 sabores disponíveis, todos com receitas exclusivas da casa e feitos para servir no mesmo dia, garantindo que os pedidos cheguem sempre frescos, nada leva conservante. É uma receita mais leve. A gente fez vários tipos de teste, fazendo com que a massa se tornasse uma massa, toda massa de donuts ela tem que ter o ponto de véu, porém além do ponto de véu a gente trabalha com uma massa de longa fermentação, faz com que o produto fique bem aerado por dentro. Hoje o nosso processo já é semi-industrializado, porém requer a mão de obra das nossas colaboradoras, é um donuts artesanal, porém a gente está industrializando ele devido à nossa quantidade. Embora os donuts mais populares sejam os sabores doces com coberturas divertidas, quem não é muito fã de açúcar também pode se deliciar com as várias opções de rosquinhas salgadas. Algumas delas levam queijo e até bacon. A gente tentou conciliar sabores que a gente já via em rede de supermercado, criando a nossa própria cobertura, trazendo isso para o público. O projeto Aldeia Sustentável, realizado pelo Instituto Curadomodo de Cultura Sustentável, lançou o Guia de Bolso de Mamíferos de Médio e Grande Porte na língua chavante da terra indígena Pimentel Barbosa. Os pesquisadores identificaram 41 espécies muito importantes para o modo de vida chavante, servindo principalmente como fonte de proteína. O principal objetivo dos guias de bolso é para atender às comunidades chavantes, em especial das crianças, como forma de resgate à cultura. A pesquisa ficou pronta em 2 anos e, nesse tempo, observou-se que grande parte das espécies está ameaçada em extinção. Tanto no caso das aves como dos mamíferos, tem várias espécies ameaçadas de extinção. Por exemplo, no caso dos mamíferos, tem o lobo-guará, que é um animal que está ameaçado de extinção, o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, né? A ariranha. São animais, a onça-pintada, por exemplo, também, são animais que estão ameaçados de extinção. E dentro da terra indígena eles têm um refúgio. Então é como se fosse uma ilha de conservação dentro das terras indígenas. Daí a importância da manutenção das terras indígenas também para a conservação das espécies animais, além da conservação da própria cultura dos indígenas, né? O guia é um instrumento de valorização da cultura chavante. Em Mato Grosso, a etnia é a maior em número de indivíduos. São mais de 20 mil pessoas. As terras indígenas estão nos municípios de Água Boa, Canarana, Nova Nazaré e Ribeirão Cascalheira. Os pesquisadores identificaram 41 espécies muito importantes para o modo de vida chavante, servindo principalmente como fonte de proteína. São também utilizadas em rituais e na natureza, atuam como dispersores de sementes. Destas, 36 estão representadas no guia. É muito importante para a manutenção da cultura do povo chavante, né? E da manutenção dos elementos da cultura deles é a manutenção da língua, né? Então esse guia auxilia na manutenção da língua desse povo. Para 2023, a ideia dos pesquisadores é trabalhar também guia de outras etnias existentes em nosso estado. Como no Mato Grosso, nós temos 47 etnias indígenas. Então, a ideia é expandir esse projeto para outras etnias. Então, tudo depende do financiamento, né? Do financiamento, nós estamos buscando fontes de financiamento para podermos realizar o trabalho em outras terras indígenas. O Papo
Com Ela está chegando ao fim, meu agradecimento especial a você que esteve comigo até agora. Quero te convidar a estreitar mais ainda essa nossa relação. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que a gente pode sempre contar com a sua ajuda para fazer o Papo com Ela. Você pode nos mandar sugestão, seja de entrevista ou reportagem. O nosso WhatsApp é o 65999921038. Tenha uma excelente semana, a gente volta no domingo que vem, trazendo muito mais informação para você a partir das 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!